Boa noite, irmãos. Nós vamos dar início aí ao nosso pequeno grupo online, estudar hoje sobre a ansiedade. Então vamos orar para a gente dar início a esse estudo? Deus, nós te agradecemos, te louvamos por mais essa oportunidade de estudar a tua palavra. Que o Senhor nos abençoe e abençoe a todos que estarão ouvindo esta mensagem no nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu vou compartilhar a tela onde vai ser o meu guia aqui para a exposição do estudo. Então, hoje, estudo 1, como vencer a ansiedade, é o nosso estudo de hoje. Ou melhor, é o tema geral e nós vamos caminhar. Esse é o livro que eu estou utilizando como guia, né? É uma série de aconselhamento da editora Fiel. Então, a gente precisa, primeiramente, entender um aspecto interessante da ansiedade, é que a ansiedade é um problema sério na nossa sociedade, não é somente um problema físico e social, mas principalmente espiritual. Por que não é só? Porque às vezes a gente pensa em ansiedade como um problema apenas físico e social. Contudo, é um problema também espiritual, como o próprio Jesus vai dizer no Sermão do Monte, quando diz: não andeis ansiosos pela vossa vida. Não fiquem constantemente ansiosos ou não vivam de maneira ansiosa, né? E isso ele disse logo depois de falar sobre os tesouros do nosso coração, sobre não adorar a dois senhores. Então, o contexto não é só de um problema físico ou social, né? Mas é também um problema espiritual. O que é a ansiedade? A autora do livro que nós estamos utilizando, ela define a ansiedade da seguinte maneira: é um estado, ou seja, uma condição de estar, né, de apreensão intensa, de incerteza e de medo. Então, é esse estado que é resultado da onde? Ele resulta de uma antecipação de um evento ou situação ameaçadora numa intensidade tal que interrompe o funcionamento normal das funções físicas e psicológicas. Então, essa condição, esse estado que nós enfrentamos de medo, de ansiedade, né, de incerteza, ele resulta de um coração, de uma mente que ela antecipa coisas que são perigosas na sua vida. Nós vamos ver isso a partir de 2 exemplos que a autora aconselhou sobre a ansiedade. É o caso aqui, 2 exemplos, do Ryan e da Mia. Então, 2 exemplos que eu quero mostrar aqui dessa ansiedade. O primeiro é o do Ryan. O Ryan, então, ele tinha um problema com seu chefe que vivia irritado com seu trabalho. Então, ele ficou com medo, ele percebeu essa irritação do chefe. Então, ele ficou preocupado de perder o emprego e isso causar mais problema no seu casamento, porque como que ele iria... o texto da autora até fala como que ele iria comprar os presentes de Natal sem emprego, né? Então, essa foi a preocupação dele. Então, ele passou horas trabalhando, preocupado em agradar o chefe, porque o chefe andava irritado sempre com ele. Então, deixa eu só... Então, aparece na cabeça do Ryan o seguinte: e se meu chefe não estiver contente com os meus relatórios que preparei para aquela reunião importante na semana passada? E se eu cometi algum erro de cálculo? E se no final das contas meu erro custar à empresa milhares de dólares?
E se eu for demitido por causa desse erro? Então, a mente de Ryan começou a pensar diversos possíveis problemas, antecipar problemas, né? Quando chegou em casa, então Ryan estava exausto, ansioso e preocupado em agradar o seu chefe, que era um homem difícil e estava pressionando ele até o limite. Esse é o exemplo de Ryan, de alguém que percebeu a irritação do seu chefe, né, e começou a ficar preocupado e imaginar situações perigosas dentro da sua mente. E isso provocou uma exaustão quando chegou em casa, de tanto trabalhar. Vamos para o segundo exemplo da Mia. Mia foi ao supermercado, mas num piscar de olhos, seu coração disparou, teve dificuldade para respirar, sua mente estava a mil e sua visão ficou embaçada. Ela tentou empurrar o carrinho até o caixa, mas não conseguiu. Correu até o banheiro, sentou no chão, apoiou a cabeça nos braços e chorou. Ela pensou: qual é o problema comigo? Por que estou tão confusa? O que está me deixando tão perturbada? Ficou lá sentada e chorando por 15 minutos. Então levantou-se lentamente, deixou seu carrinho, arrastou-se até o carro e foi dirigindo para casa. Uma vez em casa, rastejou até a cama e dormiu por 3 horas. Se parece com Ryan ou com a Mia, vejam que a ansiedade provoca problemas físicos, né? E ele tem também uma causa social. Veja, no Ryan e na Mia. As emoções de medo e pânico são bem reais, como nós vimos, bem fortes e aparentemente impossíveis de explicar. Né? No caso da Mia, como que do nada aparece um sentimento de pânico, né? De medo. A ansiedade e pânico parecem sair do nada. Você nem sabe o que está pensando e de repente entra em pânico, fica ansioso. A ansiedade. Depois desses exemplos, nós podemos pensar um pouco sobre esse estado de ansiedade. Nosso corpo responde ao perigo rapidamente. Porém, na ansiedade, a mente entende que há um perigo iminente, mas o corpo não consegue entender o perigo. Então, fica paralisado e entra em pânico. Então, nosso corpo reage ao perigo, tanto a mente como o corpo de maneira compartilhada, conciliar aí na ansiedade, porém a mente imagina diversos perigos iminentes, mas o corpo não consegue entender esse perigo. Aí eu continuo. Os pensamentos ansiosos tornam-se maiores e o possível perigo fica mais perigoso ainda. Em pouco tempo, não há mais solução para todos os perigos em potencial criados pela mente. Então vejam que os pensamentos ansiosos eles vão criando situações perigosas dentro do nosso coração. O nosso corpo começa a não entender que situação de perigo que há, porque não há. Então, mas a mente já bolou todo um esquema de perigo, de possíveis perigos, e então aí a ansiedade toma conta, o medo, o pânico toma conta do corpo, então o corpo não entende, ele fica paralisado. Onde então nasce a ansiedade? Então nós vimos dois exemplos que mostram como que essa ansiedade ela vai agindo, ela aparece do nada, repentino na vida de uma pessoa, paralisando ela, né, causando sensações de medos terríveis,
paralisando essa pessoa. Mas da onde nasce isso? Essa ansiedade é fruto dos problemas sociais, é fruto de um problema que eu estou tendo dentro de casa, eu estou tendo dentro do serviço. Será que é daí que surge a ansiedade? Ou será que a ansiedade é causada por alguma substância desregulada no meu cérebro? É claro que a ansiedade grave ela vai provocar graves problemas físicos e aí ter que tomar remédios, enfim. Mas a gente precisa entender, ainda que chegue nesse problema grave da ansiedade, a gente precisa entender de onde começou, onde foi o início de tudo. Então, nós vamos aqui avançar mostrando os dois exemplos do Ryan e da Mia que a autora tratou com eles. Olha só, o diagnóstico, a avaliação, né? A ansiedade de Ryan começava com um pensamento disperso sobre o que poderia acontecer no futuro, ser demitido pelo chefe. Então, só lembrando que o chefe estava irritado com ele, mas ele não sabia qual era a causa da irritação do chefe. Ele achava o problema do trabalho que estava fazendo mal o trabalho, então ele começou o quê? A imaginar o futuro dele. E desenrolava-se esses pensamentos dispersos em uma frenética e, no final das contas, infrutífera atividade que o deixava física e emocionalmente exausto. Então, esses pensamentos criados e dispersos do futuro, provocados por Ryan, causou, então, uma atividade frenética e exaustiva e ainda infrutífera. Continuando, olha só, ele fica frustrado por causa dos seus medos, porém não consegue imaginar uma forma de se livrar da ansiedade e assim ser grato por ter um trabalho e alegrar-se com sua família. Então veja o diagnóstico. Aqui nós estamos vendo como que o coração de Ryan agiu. Vamos ver a Mia? Ela teve um pensamento breve e, à primeira vista, inofensivo. Sobre o quê? Sobre qual seria o valor das suas compras. Lembrando, ela estava no supermercado. Então, ela teve esse pensamento rápido sobre qual o valor das compras. E esse pensamento desenrolou-se em uma preocupação ilógica de que ficaria sem dinheiro, perderia a casa e, finalmente, iria à falência, o que era um dos maiores medos dela. Sempre que começava a pensar em dinheiro, medos intensos de não ser capaz de cuidar de si mesma resultavam numa experiência de dor física. Quando estava no mercado, o processo de pensamento de ansiedade aconteceu tão rápido que ela não conseguiu rastrear de onde o medo vinha, até que conseguiu acalmar-se. Vejam da onde um pensamento e uma preocupação ilógica de algo que não aconteceu pode desenrolar em dores físicas, em pânico. Isso foi o caso de Mia. Nós vamos responder a pergunta: onde nasce a ansiedade? A ansiedade nasce dentro do coração. Por que eu digo isso? Porque é o centro da nossa vida, diz a Escritura. Provérbios 4, 23 vai dizer que sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. O conselheiro bíblico Edward Welk, ele definiu o coração como o fator definidor de nossa humanidade. O coração define quem nós somos. O que está dentro do nosso coração é quem nós realmente somos, é a nossa real identidade. O que está lá, nas fontes da vida.
E Jesus também, em Mateus, em Lucas, vai falar que procede do coração são maus desígnios, né? Então, irmãos, a ansiedade, esse mau desígnio, ele procede da onde? Primeiramente, da fonte da vida, da onde origina a nossa identidade de quem nós somos, lá do nosso coração, lá do profundo e oculto do nosso coração, nasce a ansiedade. A ansiedade também, que a gente pode ampliar essa ideia como uma questão de crença. Olha o que diz o conselheiro bíblico que nós citamos agora há pouco. Fomos criados para adorar a Deus, contudo, o pecado rompeu esse relacionamento, causando um caos dentro do ser humano. Assim, diz Edward, nosso coração está desalinhado. Fomos feitos para dedicá-lo a Deus, mas não o fazemos. Desta forma, surgem ansiedades, medos e preocupações exageradas em nós, causada por uma crença errada dentro do nosso coração. Os irmãos conseguiram entender? A fonte da vida está no nosso coração. Deus nos criou e nos deu uma identidade em que está lá guardada no nosso coração. E nós revelamos quem somos através da fala, dos pensamentos, de tudo que está guardado lá. Só que o nosso coração, nós fomos criados para fazer o quê? Adorar a Deus. Dedicar todo o nosso pensamento, força, entendimento, palavras para Deus. Contudo, com o pecado, esse coração foi deturpado. Os nossos pensamentos, a nossa fala, as nossas emoções, elas se desalinharam com o propósito para o qual nós fomos criados. Então, nosso coração era para confiar única e exclusivamente em Deus. Agora, ele confia em coisas em lugares, em coisas que não são Deus, em ídolos. E aqui eu quero concluir essa questão da crença, que a ansiedade é a fé no lugar errado. É o que diz o pastor John MacArthur ao afirmar que a causa básica da ansiedade é a falta de confiança em tudo que Deus prometeu ser para nós em Jesus Cristo. No fim, a ansiedade em nós é que nosso coração colocou a sua confiança no lugar errado e não em Deus. Então nós ficamos preocupados, criamos situações de perigos, ficamos inseguros. E eu quero dizer que o coração ansioso prevê situações de perigo e insegurança, sentindo-se desprotegido. A solução, então, é buscar segurança, proteção e paz, mas no lugar errado. É o que eu estava dizendo. O coração nosso coloca a fé no lugar errado, nas coisas erradas, nas pessoas erradas, em busca de segurança, em busca de proteção, em busca de paz. Mas essas coisas na onde nosso coração coloca a crença, a confiança, elas são instáveis. Elas não nos trazem segurança. Então ficamos ansiosos, ficamos preocupados, ficamos tensos, ficamos paralisados diante de uma situação, de uma realidade que foi criada por um coração inseguro, por um coração preocupado, por um coração que colocou a sua fé, a sua crença, não nas promessas de Deus, nas promessas de cuidado, de zelo, de cuidado, mas colocou no lugar errado. Então, irmãos, nós podemos perguntar, o que fazer, então, para vencer a ansiedade? O que nós vimos hoje?
nós vimos hoje uma definição do que é a ansiedade. Esse medo, essa insegurança resultando do quê? De uma mente que cria situações perigosas e isso causa problemas físicos e psicológicos na nossa vida. Contudo, nós vimos que o problema não é o físico, a origem do problema não é o físico, nem o social, o relacionamento com as pessoas. Nós vemos hoje que o problema está no nosso coração, porque o nosso coração está desalinhado com a vontade de Deus de adorar e de render-se a Ele. Então, nós ficamos inseguros e preocupados com as coisas ao nosso redor, porque nosso coração não consegue encontrar a verdadeira segurança, a verdadeira paz, porque ele foca em lugares e coisas erradas. Então, semana que vem nós vamos ver como vencer a ansiedade.